Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu trago aqui um desafio para vocês e eu gostaria que vocês tentassem fazer esse circuito, que é descobrir qual é a resistência equivalente entre os pontos A e B. Gente, de cabeça dá para fazer isso aqui e dá 24. A resistência equivalente desse circuito entre os pontos A e B é 24. Não consegue ver isso com essa facilidade? Vem comigo que eu vou te mostrar. Vamos lá, vamos fazer a análise por pontos desse circuito. Se eu chamar aqui, por exemplo, de ponto C, isso quer dizer que eu posso levar o ponto C até aqui e o ponto C até aqui. Como eu tenho uma linha curto-circuitando a parte de cima com a parte de baixo do circuito, quer dizer que eu tenho o ponto C aqui também. Isso quer dizer que eu tenho o ponto C aqui e aqui também. Aqui vamos dar outro nome, vamos dar R, por exemplo. Quer dizer que aqui eu tenho R e aqui também. Nesse outro lado aqui, vamos dar outro nome. S, por exemplo. Quer dizer que eu tenho S aqui e S aqui. Olha só que interessante, pessoal. Por causa desse curto-circuito que existe aqui, interligando os pontos C aqui na parte de baixo com os pontos C da parte de cima, quer dizer que eu tenho um resistor aqui com o nome CS, assim como eu tenho um resistor aqui também CS, ou seja, esses dois resistores aqui, eles estão em paralelo, eles possuem o mesmo início, que é o ponto S, e o mesmo final, que é o ponto C. A mesma coisa acontece do lado de cá. Eu tenho aqui um ponto C, um resistor CR, e de cá também um resistor CR, ou seja, esses dois resistores também possuem o mesmo início, que é o ponto C, e o mesmo final, que é o ponto R. E aí a gente já sabe que, para a gente achar a formulazinha para a gente achar a resistência quando os resistores estão em paralelo, é 1 vezes o outro, ou seja, nesse caso aqui, 20 vezes 5, vamos dar esse nome aqui de R1. Meu R1 vai ser 20 vezes 5, que são 100, dividido por 20 mais 5, que são 25, que são 4 ohms. Por isso que eu falei que dava para fazer de cabeça, porque 20 vezes 5 são 100, dividido por 25, que são 4. Do lado de cá, a mesma coisa, ó, 3 vezes 6, 18, dividido por 3 mais 6, que são 9. Resultado, 2. Vamos dar o nome desse aqui de R2. Meu R2 vai ser 6 vezes 3, 18, dividido por 3, 6 vezes 3, que são 6 mais 3, desculpa, que são 9. Então, meu R2 igual a 2 ohms. Não consegue visualizar como que a gente redesenha esse circuito? Vamos lá, vamos redesenhar o circuito para você visualizar melhor. Meu circuito redesenhado, então, pessoal, percebam que aqui eu tinha essa parte de baixo do circuito, é como se fosse um espelho da parte de cima, como se eu tivesse redesenhado isso aqui, só que espelhado aqui para baixo. Como esses resistores de ambos os lados estão em paralelo, eu posso apagar essa parte de baixo, ou poderia apagar a parte de cima, mas eu preferia apagar a parte de baixo. E aí me sobraria só essa parte de cima do circuito, que é o que eu redesenhei aqui com os novos valores. Então, 10, 8, 4 e 2. Por isso que eu falei que dava para fazer de cabeça. Quando eu faço aqui, eu sabia que dava 4. Quando eu faço aqui, eu sabia que dava 2. 4 com 2, 6. 6 mais 18, 24, que é o resultado final desse circuito. Conseguem perceber aqui agora no novo desenho que eu fiz, como aqui todos estão em série, o início desse não está ligado em mais nada, o final desse está ligado somente no início desse, o final desse está ligado somente no início do próximo, o final desse somente no início do próximo. Percebam, é como se eu tivesse uma linha desse jeito aqui, com esses valores, né, que são os valores que estão aqui. E basta eu somar todos. Então, ó, 2 com 8, 10, com 20, com 10, 20, com 4, 24. Então, a resistência equivalente deste circuito é 24 ohms. Parecia ser difícil, né? Mas quando a gente faz, as coisas se tornam mais fáceis. Tudo bem, pessoal? Até o próximo vídeo, então. Um abraço para vocês.